Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor, videocast da Coluna, para a gente debater sempre temas importantes para a economia do Espírito Santo, do Brasil, e hoje um tema importantíssimo: energia. Estou aqui com Flávio Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Shell, aqui no Brasil, um homem do setor de energia, 35 anos na Shell, né, Flávio? Muita história para contar. E eu trouxe o Flávio aqui pelo seguinte motivo. A Shell, não precisa dispensa apresentações, né? Uma empresa do setor que tem muita força no mundo todo, inclusive aqui no Brasil e no Espírito Santo. E o setor de energia, Flávio, vive um momento interessante, porque a gente fala muito de inteligência artificial, dessa coisa toda do futuro, e a inteligência artificial, os data Uhum. centers, né, que vão precisar ser criados, eles demandam muita energia. E ao mesmo tempo que a gente tem a certeza de que a demanda por energia no mundo vai crescer, né? Em termos proporcionais, né? Não Uhum. estou falando só do crescimento econômico que demanda Uhum. mais energia. Não, o novo mundo demanda mais energia. Esse mundo da inteligência artificial. A gente também está falando de transição energética, Uhum. né? Espírito Santo é um estado que tem vocação para isso, né? Uhum. 25% do PIB industrial do Espírito Santo é óleo e gás. O Espírito Santo tem crescido muito também na geração de energia solar. Temos projetos de parques eólicos offshore aqui para o sul do estado. Então, assim, é um tema que é o tema do momento no mundo e o tema do momento aqui para o Espírito Santo. Flávio, bom, fiz esse preâmbulo para começar a primeira pergunta, que é a seguinte. A Shell já opera há muito tempo aqui no Espírito Santo, extração de óleo, gás, ali no Parque das Conchas, litoral sul do Espírito Santo. Eu quero saber de você o seguinte, como é que está posicionada hoje a Shell no Espírito Santo e quais são os projetos daqui para frente? Falo de óleo e gás, né? Claro que já é a operação atual, mas também de eólica offshore, que eu sei que a Shell está observando, está olhando para isso aqui no Espírito Santo. Prazer tê-lo aqui. Primeiro, bom dia, Abdo, aí. Prazer conhecê-lo, né, pessoalmente, e sou fã do teu programa. O Papo de Valor aqui, poder dividir algumas reflexões da Shell, né, vai ser muito importante. E bom dia a todos aí, ou boa tarde a quem nos está assistindo, ou boa noite, né? A qualquer momento. A Assim, qualquer momento que videocast você possa... boa justamente. madrugada pode ser Eu também. acho que energia sempre é bom você estar conectado e entendendo o que está acontecendo, né? Aqui para o estado do Espírito Santo, é importante a gente desenhar que foi o primeiro projeto, né, Parque das Conchas, que a gente realmente pegou o projeto no início, né, na fase exploratória, a gente desenvolveu esse projeto, a gente entregou esse projeto e hoje ele já, esse ano está completando 15 anos de produção, né? Só para dar um dado relevante, que eu acho que é importante, esse projeto já produziu mais ou menos 230 milhões de barris, né? Mas a pessoa, o que é 230 milhões de barris? Eu fiz um cálculo rápido hoje de manhã, se considerar que o Brasil produz mais ou menos 3 milhões de barris, a gente está falando em torno de 70 a 80 dias de consumo do Brasil. Esse projeto ajudou, de alguma forma, o país, né? Sem considerar todos os recolhimentos de imposto, né? Só para dar outro dado também que é relevante, mais ou menos a cada 3 barris que a gente produz, a gente separa para pagar impostos para o governo federal, governo estadual e governo municipal e outras esferas, né? Então o projeto tem caminhado muito bem, Abdo. A gente tem um prazer enorme e aí um orgulho desse projeto, um projeto que foi desafiador, né? A gente teve que introduzir tecnologias inovadoras nesse projeto. É um projeto que tem uma característica que o reservatório ele tem baixa pressão, então para você conseguir extrair esse óleo e gás da profundidade que esse projeto tem, você precisou instalar grandes bombas de propulsão no fundo do leito marinho para poder fazer com que esse óleo pudesse fluir e trazer o óleo e gás. Nesses 15 anos, a gente, além de toda essa produção que a gente teve, a gente está muito satisfeito porque a gente olha o horizonte de tempo do projeto, que sinaliza aí talvez mais 5 anos ainda de produção, e a gente está debruçado e tentando entender o quanto mais a gente consegue extrair desse projeto. Então, existe uma reflexão hoje na companhia, quer dizer, a gente consegue estender um pouquinho mais a vida desse projeto, né? Então, acho que é importante, talvez a gente tenha alguma novidade aí para o ano que vem, né, que possa ser relevante nesse sentido. Sem considerar a parte toda de gás, que também eu acho que é um produto importante, né, que vem associado à produção do óleo,
que hoje, só para te dar um dado, mais ou menos 10% que a gente comercializa aqui no Espírito Santo é o que representa a fatia de comercialização de gás da Shell. Então, 10% do gás comercializado pela Shell é aqui no Espírito Santo. E a gente recentemente teve a possibilidade de, através de uma inovação comercial e de contrato, um modelo de contrato, a gente firmar algumas parcerias com a empresa de gás do Espírito Santo, a ES Gás, está comercializando também gás para a própria Vale, para a Suzano, e a gente tem discussões em curso para poder expandir esse mercado, que é um mercado também que está amadurecendo, está evoluindo no sentido de ter mais atores, né? Hoje você tem mais ou menos 20% desse mercado na mão de atores que não são a Petrobras, que eu acho que é relevante, eu acho que é uma tendência, é um caminho aí. Então a gente está muito feliz, eu acho que ressaltar só que o Estado do Espírito Santo sempre foi um Estado muito acolhedor do ponto de vista de investimento, a relação aqui com todos os tomadores de decisão, desde a gestão do governador Artung até o governador Casagrande, enfim, hoje com o vice Ferraço, sempre muito acolhedores no sentido de tentar entender qual é o ambiente que eu tenho que criar para poder conseguir fazer com que os projetos tenham mais longevidade e também atraia mais projetos para o Estado, né? Interessante que você colocou dessa questão de dar mais longevidade para o campo, né? Você está dizendo que originalmente ele teria operação dele até 2029, por ali. Por aí, 28, 29. 28, né? 29. E hoje você tem com essas empresas independentes, e a Petrobras, inclusive, na Bacia de Campos, já disse que também vai fazer esse tipo de investimento para ampliar a vida útil do campo. Porque é interessante você colocar isso, porque para o leigo, né, para mim, parece muito simples, mas isso exige muita tecnologia, exige muito, óbvio, investimentos, exige muito estudo para que essa coisa aconteça. Então, o que você está querendo dizer, o que você está dizendo aí, é que no ano que vem vai se tomar a decisão da possibilidade ou não da gente avançar. Da ampliação de investimentos da Shell aqui no estado, né? Justamente, é isso mesmo. E só para dar um dado também que é relevante para as pessoas que não conhecem os detalhes do setor, para mim manter uma produção num projeto desse que tem característica complexa de um reservatório em alta profundidade, eu preciso investir maciçamente todo ano, não é simplesmente eu trazer a plataforma, instalar... Conectar e produzir. E começar a produzir ali, dali, naquela vida ali dos anos 15 anos, aquilo ali vai ocorrer normalmente. Não, tem todo um processo de gestão, né? Não só de segurança, mas também de integridade, de capacidade de produção, porque esses reservatórios eles têm uma característica, se eu não fizer nada, ele cai 10% a produção todo ano. Então, em 10 aanos, acabou a produção. Então, eu tenho que investir maciçamente para manter. Só o fato de eu manter o nível já significa um investimento significativo. Né? O licenciamento, muitas empresas têm enfrentado a Prio, né, que está tentando começar a produzir o Wahoo, em Wahoo, também no litoral sul, está enfrentando muita dificuldade. Como é que está essa situação na Shell? A gente a gente teve um pequeno atraso, mas que não comprometeu, né, o cronograma do projeto. A gente tem uma expectativa de conectar um novo poço, provavelmente em dezembro, que a gente chama de ONSEV, é um termo mais técnico, né? Mas é um poço, né, adicional que a gente pode adicionar ao projeto também, nesse sentido de tentar aumentar a produtividade do campo, né? E o licenciamento correu de forma bem dentro do que a gente esperava, com um diálogo muito positivo com o IBAMA, e eles já autorizaram. Né? Então, acho que é positivo, a gente já tem autorização, a gente está agora só operacionalizando isso e fazendo com que isso possa acontecer o mais rápido possível. Outra coisa importante, ótima informação, outra coisa importante que você colocou, aí já entrando no campo da transição energética, gás. Como é que você vê, assim, tem um debate enorme sobre gás aqui no Brasil. Como é que você vê isso aqui? Como é que faz para o Brasil? O Brasil é um grande produtor de petróleo, tem reservas importantes de gás, só que a indústria vive reclamando que não tem gás para ela fazer a transição dela, para baratear os custos, porque o gás é um combustível de um custo bastante interessante. Por que tem gás, mas não tem gás? Não, acho que é um debate super importante, né? A gente sente que o governo tem feito alguns movimentos no sentido de tentar fazer com que esse gás possa chegar de forma mais competitiva no continente, né? Porque uma característica também do setor, né? Primeiro, que a gente não tem grandes reservas de gás no Brasil. Se você pega os números dos Estados Unidos, pega os números da Argentina, comparativamente o Brasil tem muito menos gás
do que esses países, né? Esse é o primeiro elemento. Por quê? Porque sempre se procurou no país petróleo, né? Então, o gás vem associado ao petróleo e aí, pela característica dos reservatórios de um país, você tem a necessidade de reinjetar esse gás, porque senão você não consegue extrair o óleo. Para manter a pressão do reservatório, eu preciso injetar gás ou injetar água, e dependendo da condição e da geologia, um mais que o outro. Então, é necessário que eu injete gás também, né? Então, às vezes tem um debate muito grande, mas vocês injetam muito gás. Ele é necessário para você manter a produtividade daquele campo, conseguir extrair o óleo, que é hoje que adiciona mais valor agregado para todos os agentes da cadeia, né? Inclusive o próprio governo. Então, existe um esforço do governo para tentar monetizar um pouco e trazer mais esse gás, mas além dessas complexidades, né, da geologia brasileira, você tem um custo logístico, né? Esses campos estão a 200, às vezes 300 quilômetros da costa do país. Hoje a gente só tem 4 rotas de escoamento de gás, né? Rota 1, 2, 3, 4. A Shell tem participação em 2 dessas rotas. Inclusive, alguns desse gás que chega, né, no estado do Rio, por exemplo, né, ou parte dele chegando aqui no Espírito Santo, a gente se utiliza dessa infraestrutura, que também é uma estrutura pequena comparado, por exemplo, com a Argentina e Estados Unidos. Eu estou dando alguns países aqui, né, posso te passar mais dados depois, mas é muito, muito menor do que esses países. Por quê? Porque eles já avançaram de forma muito mais estruturada e isso demandou tempo construindo uma infraestrutura, né? Então, eu acho que você, quando se adiciona a complexidade da produção com o custo de infraestrutura, né? E depois se chega em terra, você tem que tratar esse gás. A conta não está fechando. Geralmente você não consegue chegar com um preço competitivo se você compara com outros mercados, né? E tem alguma alternativa, assim, simples? Simples eu não Simples, eu acho que simples na indústria de petróleo e gás é difícil. Eu acho simples, eu acho que tanto é que vários governos já buscaram esse objetivo, né? Esse programa Gás para Empregar, ele tem essa nomenclatura, mas foi gás para aquecer, talvez em governos anteriores, sim, né? Então, muda. não é uma equação simples, né? Então, eu acho que o que está se fazendo agora, através de um decreto que foi publicado e de grupos e debates que estão acontecendo, é tentar ver aonde estão realmente os gargalos e onde é que você consegue melhorar, talvez, algumas condições de contorno, né, para fazer com que a gente consiga trazer. Mas não é uma solução muito simples. Eu acho que a partir do momento que você tem a entrada do Rota 4 lá no Rio de Janeiro, um escoamento daquela rota e, eventualmente, um declínio de uso das outras 3 rotas, você pode abrir espaço para projetos novos que vão vir, né, possam estar utilizando essa infraestrutura e estar escoando gás, talvez com volume maior do que a gente escoa hoje, né? Sem considerar que existe um declínio de importação de gás no pipeline, né, que vem da Bolívia, por exemplo. Sim. E tem um debate grande que eu sei que o governo está tendo com o governo argentino para tentar entender quanto de gás da Argentina pode chegar no Brasil de forma competitiva. Então, existem várias iniciativas que estão caminhando, né, nesse sentido para tentar fazer com que tenha mais gás no mercado, mas não é uma solução simples. Tem projetos também São várias soluções, né, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que vai ter que ter persistência, vai ter que buscar várias alternativas, né, e não tem uma única bala de prata para você matar esse assunto, né? Só para quem está nos assistindo, o Rota 4 fica exatamente onde? Qual é a importância dele? Ele sai de projetos do pré-sal, né, ele chega ali, se não me engano, em Itaboraí, ali no Rio de Janeiro, né? Tinha todo aquele projeto daquela planta de processamento, né, e de produção de químicos ali em Itaboraí, que ficou parado durante um período grande, que agora a Petrobras, se eu não estou enganado, inclusive começou a utilizar a planta de processamento, acho que há algumas semanas, acho que ela soltou uma notificação na semana passada. Então, a partir do momento que você tem capacidade de escoar mais gás por ali, mais gás vai chegar no mercado. Facilita a vida. Não só porque, às vezes, a pessoa que está ouvindo, o que é esse negócio de Rota 4? Rota 4, né? São as rotas de escoamento gás que vêm da... Agora, você entrou no gás aí, eu acho que vale a pena, assim, a Shell fez um estudo recente, né, olhando para as perspectivas de Brasil. Gás está... Onde que esse estudo chegou? Aqui, conclusão esse estudo chegou? A gente está falando de petróleo, está falando de gás, está falando de transição energética, estamos falando de eólico offshore, estamos falando de biodiesel. O que vem por aí? É bem interessante, viu, Abdo? O estudo trouxe uma reflexão e alguns dados muito relevantes. Explicar um pouquinho por que a gente fez esse estudo, né? A Shell já realiza e utiliza da metodologia de cenários, né? Porque é uma metodologia que ajuda a gente a pensar 50, 100 anos à frente
e tentar modelar o que poderia ser talvez cenários possíveis. Não são projeções do futuro, né, mas ajudam a gente a pensar como é que pode ser esse setor no futuro, né? Então, recentemente a gente fez e lançou em julho um estudo que foi desenhado só para o Brasil. A gente tem uma metodologia que se aplica globalmente, a gente sempre faz revisões globais, mas pela primeira vez a gente fez um estudo para o Brasil. Esse estudo demorou mais ou menos uns 6 a 8 meses para ser feito, para você ter ideia do nível de complexidade e profundidade, e muito em contribuição e colaboração com entidades brasileiras e pessoas que entendem o setor de energia no Brasil. O que esse estudo traz para a gente de conclusão, assim, bem, de forma muito simples, e isso tudo está disponível no nosso site, e quem quiser acessar mais detalhes, as planilhas, os dados, etc., estão todos disponíveis lá. Ele traz de forma muito concreta, primeiro, que o Brasil tem um perfil de emissões muito diferente de todas as partes do mundo. O que quer dizer isso? Que a nossa principal fonte de emissões aqui está focado muito no uso da terra, e no uso da terra muito associado a desmatamento ilegal, né? Esse é o primeiro pilar. Diferente de outras partes do mundo, onde o principal fator de emissão são os combustíveis fósseis. Quando você olha um slide, tem lá, para vocês darem uma olhada, combustíveis fósseis tem um papel e tem uma fonte de emissão dentro do país, sem dúvida, mas não é comparativamente em relação à utilização da terra, o uso da terra e desmatamento irregular, ele é muito menor, né? Então, é a primeira conclusão interessante que faz com que a gente faça uma reflexão daqui diferente do que às vezes a gente escuta para outras partes do mundo, né? Uma discussão muito forte no sentido que a gente tem que acabar ou tem que eliminar com esse setor, o setor de óleo e gás. Por quê? Porque a gente vê, estudo traz de novo, o Brasil pode se tornar o primeiro país, dependendo do cenário, né? Esses dois cenários que a gente desenhou, a gente deu uma nomenclatura de arquipélagos, que simboliza mais ou menos o quê? Cada região ou cada país, ele tende a se isolar depois de alguns fatores que aconteceram, Covid, as guerras que estão acontecendo, eles se isolam em ilhas e ficam protegendo muito mais o seu território e perdem de perspectiva e visão esse senso comum, essa colaboração comum, que é justamente o outro cenário que é o Sky 2050. Então, no Sky 2050, a gente visualiza que o globo, os países vão convergir para uma emissão líquida e atingindo o Acordo de Paris. E quando você vai para o arquipélago, cada país ou cada região está tentando defender e proteger o seu território do ponto de vista de segurança energética, investimento, etc. Todos os dois cenários indicam essa oportunidade, quando a gente olha para o Brasil, de ser o primeiro país que pode chegar... Nos dois cenários? Principalmente o Sky 2050. Ele traz de forma muito mais evidente, né, que ele pode ser um país de emissões líquidas já em 2040. Então, eu acho que é um dado relevante, né, para a gente considerar, dependendo do esforço, dependendo da regulamentação, dependendo de quanto o governo quer colocar energia e velocidade nisso. E todos os dois cenários trazem também de forma muito clara que o petróleo e o gás vão ter um papel relevante na matriz energética do Brasil e global, muito à frente do que eventualmente tem em outros países. Por quê? Porque a gente tem um potencial ainda inexplorado nessa área, né? Tem bacias que não foram ainda prospectadas, exploradas, e a gente faz com que o Brasil possa estender o seu horizonte de produção além de 2030, 2035, que a gente está vendo que globalmente é uma tendência que o pico de consumo possa ser mais ou menos em meados da década de 2030. O que isso traz de reflexão? Que o petróleo e o gás do Brasil pode ter um papel e deve ter um papel relevante na segurança energética global, né? Agora, você tocou em vários pontos interessantes. O primeiro ponto que eu queria dizer, você tocou a depender do esforço do governo, a depender da regulamentação. Por exemplo, você está falando, tem a questão da eólica offshore. A regulamentação disso está sendo discutida desde o início da década. Aliás, antes até, né? Que ganhou mais calor nos últimos anos. Só que não saiu até agora. O que depende para a gente começar a fazer a coisa caminhar? O que precisa acontecer e não está acontecendo? Foi bom você ter falado, porque junto com esse estudo, a gente fez um sumário executivo e a gente fez um encarte justamente falando isso. Quais são as políticas públicas necessárias para conseguir atingir essa liderança no setor de energia e na transição energética global? E ali a gente lista todas as iniciativas por setor que seriam necessárias. Uma delas é justamente aprovar
e conseguir ter um marco regulatório para eólica offshore, para hidrogênio, para CCUS, para todos esses mecanismos de forma rápida e competitiva. Né, ontem eu fiquei feliz de ver que o Senado aprovou, né, a criação do mercado de carbono, que volta agora para a Câmara para poder ser ratificado e depois o presidente Lula assinar. Mas isso faz parte de várias iniciativas que a gente vê que estão lá nesse encarte, que a gente também fez questão de entregar aos tomadores de decisão, fundamentais para acelerar e tornar o Brasil competitivo nesse cenário global. Por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos, para quem conhece um pouco mais de detalhe, lançou um pacote de incentivos muito forte para investimento no setor de energia renovável. A Europa também tem criado seus mecanismos em função da crise do gás, né? Do escoamento de gás ali para a Alemanha, né, e para alguns países da Europa, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso tudo fez com que algumas regiões, talvez dentro de uma perspectiva de cenário de arquipélagos, estão tomando iniciativas de como é que a gente consegue fazer com que alguns investimentos renováveis avancem mais rápido, né? E eu vejo coisas positivas também avançando, né? O Combustível do Futuro, eu acho que foi um projeto super importante. Ele estabelece mandatos para adição de combustíveis renováveis, né? Biocombustíveis, né? Tanto o etanol, quanto o biodiesel, quanto a possibilidade de ser utilização do SAF, né? Tem um mandato para a SAF lá, fala também sobre CCUS. Então, foi um projeto importante que vai demandar regulamentação. Então, talvez, para tentar sumarizar, é rapidez e competitividade. Porque, com base nisso, as empresas podem fazer a sua reflexão, analisar a possibilidade de implementar os seus projetos e, efetivamente, caminhar nessa direção, né? Como você comentou, né? Eólica offshore, né? Tem alguns projetos que estão submetidos a licenciamento do IBAMA, mas hoje você não tem nenhuma regulamentação que estabelece o que o IBAMA tem que fazer para licenciar. Então, tem um trabalho grande a ser feito nessa área para fazer com que o Brasil possa posicionar bem nesse cenário, né? É porque dinheiro tem, né? Então tem que fazer a coisa caminhar. Agora, dinheiro aqui dentro e dinheiro lá fora. Não, existem recursos, sim. Sem dúvida, tem capital que, se tiver retorno adequado, vão estar migrando para poder suportar alguns desses projetos, né? Bom, e aí uma coisa interessante é a seguinte, porque tem a parte de você ser emissão líquida, né? Você não ser um emissor de carbono, você ser na verdade, você está abatendo o que o mundo está emitindo ainda. Mas você tem a questão de você criar uma nova indústria, né? Por exemplo, hidrogênio verde, é uma indústria que não existe ainda. Vai empregar gente, vai gerar PIB, né? Eólica offshore, uma indústria muito pequena, tem alguma coisa no Nordeste, mas aliás, na verdade, offshore não, né? Onshore. Eólica onshore. Hoje não tem. Eólica offshore não existe. Então, assim, é uma nova indústria com um potencial enorme de investimento, né? E geração de emprego, geração de PIB. Né? Porque é importante a gente ter isso em Prisma, né? Porque a gente está falando de uma nova indústria de energia, como hoje é a indústria do petróleo. É por aí, né? Justamente. Você vai criar uma indústria nova, que já está, de alguma forma, desenvolvida em alguns países, mas a partir do momento que você traz a possibilidade de investimento ou dessas rotas aqui para o país, você vai ter que criar uma cadeia de fornecimento, né? Gerar emprego, recolher impostos e coisas desse tipo, né? Agora você falou do Acordo de Paris. 2050, tem lá a meta de redução de emissões, essa coisa toda. Mas a gente tem uma mudança aí entrando um pouquinho na política macro, né? Política internacional. Por exemplo, agora o Milei tirou a delegação da Argentina lá dos debates. O Trump tem uma agenda que ele também, não sei qual, ele tinha tirado já do Acordo de Paris, o Biden colocou de volta, não está muito claro o que vai acontecer a partir de agora. O que acontece com essa agenda verde, né? Essa agenda da redução da emissão de carbono nesse momento? Como é que fica o cenário de vocês com esses atores aí, que eles são novos, mas vão continuar indo e vindo nos próximos anos. Por isso que a gente desenhou 2 cenários, para justamente tentar capturar um pouco da complexidade que esse tema tem. É um tema extremamente complexo. Então, quando eu falo em cenário Sky 2050, ele trabalha numa perspectiva de que existe uma convergência de interesse, uma adesão mais forte ao Acordo de Paris, e você tem um commitment e realmente todos os países e o globo conseguem entregar o que foi acordado, né? Arquipélagos é justamente o que a gente está, de alguma forma, visualizando, né? Que cada país está olhando para a sua agenda, cada país está tomando sua decisão de forma isolada e não pensando no globo, e isso vai ter impactos. O que na prática isso faz? Que provavelmente você tenha
um retardo no atingimento, né, das metas de emissões. Isso eu acho que é uma questão que também está capturado lá no estudo. Isso faz cada vez mais com que óleo e gás sejam e continue sendo muito relevante no horizonte de tempo. Por quê? Porque você não vai ter energia suficiente para atender uma demanda crescente de China, Índia e outras regiões do mundo, né, que precisam demandar, né? Talvez as pessoas falem assim, mas isso é uma discussão muito complexa. É complexa. Hoje a gente tem mais ou menos 700 milhões de pessoas que não têm acesso à energia. Então eu estou falando aqui de quase 4 vezes a população do Brasil. Então essas pessoas também não podem ficar fora, né? Eu não tenho como caminhar de uma forma muito acelerada numa direção. Você imagina, eu tô falando como Globo, imagina a empresa Shell dentro desse contexto, né? São de pouco menos de 10% da população mundial. Então, como é que eu vou caminhar de forma muito acelerada e talvez de uma forma um pouco mais onerosa? Porque essas fontes renováveis e alternativas, elas têm demonstrado que elas sinalizam com um custo maior. O custo dos projetos e o custo da energia mais alto, né? As pessoas estão dispostas ou podem pagar um pouco mais por isso? Uma pergunta que a gente tem que responder, né? Então, eu acho que, voltando à tua pergunta, o cenário de arquipélagos que a gente desenhou, que está lá no estudo, ele acho que captura um pouco disso. São ilhas, são países que se isolam e tentam olhar somente para a sua região e tentar fortalecer seu posicionamento energético, posicionamento geopolítico, em detrimento do que vai acontecer. E aí no resto do atrasa mundo. o... A tendência é que você tenha um retardo no atingimento dessas metas e, enfim, compromisso. Flávio, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas eu preciso fazer ainda algumas perguntas para você. Neste cenário traçado pela Shell, como é que o Espírito Santo se apresenta? O Espírito Santo tem uma boa infraestrutura, diante da infraestrutura que temos no Brasil, uma boa infraestrutura de gás. O Espírito Santo é bem localizado geograficamente, temos reservas de óleo e gás. Temos possibilidade de energia solar no norte, temos possibilidade de energia eólica no sul. Como que o Espírito Santo está posicionado aí nesse cenário? Eu vejo assim, é interessante, né? Porque quando o nosso CEO esteve aqui no Brasil em setembro, né, para participar de uma grande feira de energia no Rio de Janeiro, que acontece a cada 2 anos, e ele justamente usou um pouco disso, né? O Brasil parece que é um microcosmos para a Shell, né? Porque a gente tem aqui vários elementos que a gente globalmente está testando ou está desenvolvendo, né? A gente tem aqui exploração e produção, a gente tem aqui a participação na área de biocombustíveis junto com a Cosan, a Raízen, né? A gente já produz, né? Então, quando eu olho para o Espírito Santo dentro desse contexto, eu vejo uma possibilidade grande, né? A gente já tem produção de óleo e gás, né, firmada. Recentemente a Petrobras colocou outro projeto em produção aqui. A gente tem, como você comentou, né, um potencial de solar em determinadas regiões, eólicas em outras. Então, eu acho que essa diversidade que não só o Espírito Santo, mas o Brasil propicia, aí tem a questão geológica do óleo e gás, que aí talvez sejam mais diferentes de cada região do país, mas no geral, eu acho que a oportunidade é enorme, né? E eu sei que o governo está atento a isso, está olhando as possibilidades de atrair investimento, etc. Mas, de novo, caminha às vezes na direção de que o marco regulatório federal ele é necessário para depois os níveis subnacionais, estaduais, conseguirem entrar e fazer com que o ambiente cada vez seja mais propício para poder desenvolver esses projetos. Mas eu vejo uma oportunidade enorme. Pelo menos a matéria-prima está dada, né? Agora sabe usar, tem que saber usar. Margem equatorial, né? A nova fronteira da exploração de óleo e gás no Brasil, começa lá no Amapá, isso, vai até Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, exato. E você tem uma discussão, porque aí né, nesse conjunto aí, né, nesse litoral, a gente tem a foz do Rio Amazônia, a gente tem a floresta amazônica. O presidente da Shell já disse ser favorável à exploração da região. Como é que a Shell enxerga esse debate sobre margem equatorial? Eu acho que é um bom tema, né? É um tema importante de trazer para um debate mais da sociedade, né? Para a reflexão de o que o país quer, né? Com aquela região. Deixa eu dar 2 dados antes da gente entrar na discussão. Só para fazer uma reflexão, em 2011 foi o ano que a gente mais perfurou poços no país. Foram 150 poços exploratórios, né? Esse ano a gente vai furar 6 poços exploratórios. Então, para me colocar em perspectiva, e para maturar um projeto desse, falando aqui de BC10, né, de Parque das Conchas, a gente inaugurou o projeto em 2009, mas isso começou talvez 8 anos antes.
Né? Quando eu olho para esse cenário global, né, a oportunidade que o país tem, né, e a gente tem que colocar esses projetos em curso e as empresas poderem fazer investimento, essa janela começa a ficar muito estreita. Né? Então, existe uma janela muito importante para se refletir sobre a oportunidade daquela região. Uma região que, talvez por uma questão de nomenclatura ou narrativa, no começo falou em Foz do Amazonas, mas fica a 500 quilômetros do Rio Amazonas, é na costa do Amapá, então é uma região desconectada, literalmente, do Amazonas, porque todas as modelagens de um eventual acidente ou situação, ela levam para outro país e não para a costa do Brasil, e com certeza não leva para o Rio Amazonas ou para a região ali da Amazônia, que fazem com que a gente tem que refletir, né? Considerando que esse dado que eu te dei de exploração, né? Que a gente caiu drasticamente a quantidade de postos exploratórios e a gente reduz a possibilidade de ter descobertas no país. Considerando que o Brasil tem um horizonte de 10 a 15 anos de reserva no país, que se a gente não fizer nada, a gente vai começar a declinar a reserva. E aí tem um dado muito interessante da EPE, alguns estudos que eu acho que é importante olhar, tudo que está associado à produção de óleo e gás, ela declina consequentemente. Declina a possibilidade de recolher impostos, declina aquela rubrica de 1% de cláusula de pesquisa e desenvolvimento que vai hoje para uma quantidade significativa de projetos de tecnologia, inclusive na área de transição energética. Então, isso declina ao longo do tempo, que pode fazer que o Brasil possa ser importador de óleo e gás. Só para te dar um dado, o ano passado, o Brasil, o setor de óleo e gás, ele contribuiu significativamente para a balança comercial do país. Foi mais ou menos 20 bilhões de dólares, atingindo ali uma proximidade muito grande com o setor de agrobusiness, que a gente nunca viu em outras situações. Esse ano talvez a gente até passe. Então, o papel que o óleo e gás tem é fundamental nesse horizonte, considerando que a gente tem 10 a 15 anos de reserva, que a gente vai eventualmente passar a ser importador de óleo, isso tem um impacto macroeconômico grande no país. Então, acho que a discussão é, a gente quer realmente, como país, explorar aquela região, porque a gente, como indústria, a gente vê que a indústria tem total condição de fazer de forma segura, né, e de forma adequada dentro dos contornos que são necessários para aquilo. Agora, é uma decisão que o governo tem que tomar, né, e quanto mais rápido ele puder tomar, melhor dentro desse contexto de janela de oportunidade. A gente vê um potencial enorme, a gente já está, de fato, na margem equatorial, né, porque quando você considera do Amapá até Potiguar, a gente tem blocos em Barreirinhas, a gente tem blocos em Potiguar, a gente não tem blocos naquela região, a Petrobras ali é que é a operadora majoritária, né. Mas eu acho que é uma reflexão importante, o que a gente pode ajudar o país nesse sentido, né? Realmente conseguir fazer com que isso possa acontecer de forma mais acelerada, né? Agora, quem advoga contra, né, a exploração ali, afirma que a região como um todo é bastante sensível. O que vocês garantem é que, apesar de ser sensível, é um trabalho seguro. Esse é o ponto? Eu não tenho dúvida que a indústria tem capacidade para... Se a gente pegar a experiência do pré-sal, foram 15 anos sem nenhum acidente de magnitude, né, que possa demonstrar que existe risco, né? Hoje, a indústria de óleo e gás, ela é uma indústria de gestão de risco, né? Se a gente colocar uma perspectiva mais clara, a gente está gerenciando o risco todo dia e mitigando o risco, né? Inclusive risco exploratório, né? Porque de cada 10 poços perfurados, talvez 3 a gente tenha sucesso. Então, é uma indústria de risco. E a gente sabe muito bem fazer isso. E nesses 15 anos de produção no pré-sal, por exemplo, a gente não teve nenhum fato relevante que possa justificar, não, a indústria não tem capacidade. A indústria tem, a Petrobras tem, como uma empresa que provavelmente vai ser a operadora daquelas áreas ali, e a gente tem confiança que esse debate tem que vir realmente, né? Eu acho que ele está ficando cada vez mais maduro, né? A gente vê algumas pessoas, tanto do executivo, legislativo, até do judiciário, falando a importância desse tema, mas é uma decisão que o país tem que tomar, né? A gente vai ajudar e vai contribuir na medida que for necessário para desenvolvimento daquelas reservas, né? Mas eu não tenho como dizer que o país tem que ir numa direção ou noutra, porque é uma decisão do país, né? E aí as implicações que isso traz, né? De ir ou não ir em frente, né? E um outro argumento, e o argumento que vocês usam é que, além dessa questão toda da produção brasileira, né? Porque o petróleo ele vai ser importante ainda no médio prazo, porque não no longo, e também para financiar os investimentos em transição energética, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fundamental. Deixa eu dar outro dado que eu acho que é importante, eu gosto muito de dado, né? A gente hoje, em função da nossa produção, hoje a Shell é a segunda maior produtora do país, a gente está produzindo mais ou menos 400 mil barris, que dá mais ou menos uns 15% da produção nacional
do país. Uhum. Em função disso, de uma cláusula muito bem sucedida que foi introduzida no passado pela ANP, 1% da receita advinda dessa produção tem que ser investido em pesquisa e desenvolvimento. A gente está falando mais ou menos de 500 milhões de reais por ano. Então, isso tudo é destinado para projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, feitos aqui no país, para o país, em comparação com universidades, centros de pesquisa. 30% dessa verba eu já invisto, e com o horizonte de ampliar isso, já em projetos de transição energética. Então, acho que é uma forma também de você já ir realocando, desenvolvendo projetos, desenvolvendo tecnologias novas que vão ajudar o país, de alguma forma, a ser mais competitivo nessa transição energética. Então, mas essa cláusula, de novo, ela está conectada à produção de óleo e gás. A partir do momento que eu declínio, existe um declínio, essa cláusula vai tendo menos recursos, eu vou destinando menos recursos para essa rubrica, né? Então, acho que é um pouco do contexto, o hábito que a gente vê para essa questão, né? Tá certo, não é um debate simples, não 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 tem certo e errado, é o que É os prós e contras, é o que então você acho colocou, é uma questão de você de pesar, né? O que é melhor para o país, né? Exatamente. E aqui o lado da Shell. Eu queria agradecer, Flávio Rodrigues, muito obrigado, estamos concluindo aqui o nosso papo de valor. Obrigado pela contribuição, acho que o setor de energia é um setor muito importante para o mundo, acho não, é um setor essencial para o mundo. O Brasil tem um enorme potencial para ser um fornecedor de energia para o mundo, uma nova indústria que pode estar, tem tudo para ser criada aqui, o Brasil pode ser um provedor de energia limpa para o mundo, né? E o Espírito Santo está muito bem posicionado. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Flávio Rodrigues, VP de Relações Corporativas da Shell no Brasil. Muito obrigado, tá, Flávio? Obrigado, Abel. Eu que agradeço aí. Pouco tempo para a gente falar sobre muito conteúdo, né? Mas à disposição para qualquer outra conversa que você queira fazer mais no futuro. Eu, às vezes, uso uma frase que é interessante, né? Que é um assunto extremamente complexo. A gente está convivendo com energia desde quando a gente acorda, até quando está dormindo, a gente está convivendo com energia, né? Mas as pessoas geralmente só lembram da energia quando ela está cara ou quando ela falta, né? Que são situações de crise, são situações muito difíceis. Então, acho que o debate sobre energia, acho que tem que cada vez surgir mais, que as pessoas possam entender, né, a complexidade que o sistema impõe e as oportunidades, né? A gente falou de uma oportunidade enorme aqui, que é a margem equatorial, e que o país quer fazer, né, com essa oportunidade, né? Então, obrigado de novo aí. Obrigado a você e obrigado a quem está nos acompanhando, mais um Papo de Valor. Grande abraço e até a próxima, hein?